Olá, irmãos, bem-vindos ao canal. Eu já antecipo que aqui nós não falamos sobre religião, não. Nós falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a você e a sua família. Neste vídeo de hoje, eu gostaria de destacar duas falas. Uma do pastor Silas Malafaia e outra do pastor Nicodemos. Eles falam versões e interpretações diferentes sobre o mesmo assunto. O pastor Silas, com esse jeito dele que a gente conhece, desafiador, imponente, e o pastor Nicodemos, com mais calma, mais serenidade, duas versões sobre o mesmo tema, para ver como é possível interpretações tão diferentes sobre o mesmo assunto. E um assunto que interessa muito a nós, que é a predestinação divina, aquela escolha que Deus faz do seu povo. Vamos ao vídeo. Ao final, gostaria que você deixasse a sua opinião, o seu comentário e, principalmente, se inscrevesse no canal, indicando este canal para mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe. A paz do Senhor. Eu quero falar aí sobre esses pseudos reformadores calvinistas, predestinados, que têm perturbado a igreja evangélica. Esses caras debocham da nossa teologia e de nossos princípios. Significado de predestinação. Predestinar é determinar o futuro. A Bíblia fala de predestinação? Sim. Predestinou a igreja para o céu. Predestinou pecadores ao inferno. E predestinou que Israel vai reconhecer Jesus como Messias e Senhor. Que a predestinação não é fatalista, não fala de individualidades, que Deus escolheu um grupo para ir para o céu ou para o inferno. Não nos é dado o critério pelo qual Deus escolheu A e não escolheu B. Deus tem um critério, mas esse critério está oculto, não nos é revelado na Escritura. Com certeza não é o seu mérito, não são as suas obras, e com certeza não é a presciência de Deus, que Deus viu quem é que ia fazer o quê, porque nem mundo havia. Porque veja o que ele diz em seguida: nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a razão da escolha, essa é a razão pela qual na eternidade Deus escolhe, Deus determina a criação, o surgimento de um povo em Cristo Jesus, antes que o mundo existisse, para que fosse um povo que estivesse diante dele, nas palavras de Paulo, de maneira santa e irrepreensível. Vamos a Jesus, Mateus 7, versículo 13 e 14, o texto áureo da Bíblia, o versículo mais importante da Bíblia. O sujeito tem determinado e não tem predestinado, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aquele não está determinado, é qualquer um, não é predestinado. Também tem um texto lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele. Quem abre a porta é você, porque você é livre para determinar se deixa Deus ou não entrar. Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouça, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Onde é que está predestinado? É qualquer um, é quem quiser. Eu tenho certeza que para muita gente essa lista de Paulo está equivocada. Quando a gente fala que Deus elegeu, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, a primeira reação é: puxa, mas isso aí não está escrito que Deus não faz acepção de pessoas? Quando você escolhe uma pessoa, você escolhe uma e deixa de escolher outra. Se para com Deus não tem acepção de pessoas, como é que nós podemos falar a respeito de escolha da parte de Deus? Todavia, é a primeira bênção que está na lista de Paulo. No topo da lista está essa daqui: ele nos escolheu. Paulo tem consciência de que ele faz parte do povo escolhido de Deus. E quando ele usa o plural, nos escolheu, ele tem certeza que os cristãos de Éfeso, a quem ele escreve, também fazem parte desse povo escolhido. Agora eu vou citar os textos que eles gostam de usar. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. De fato está falando de predestinação, mas da igreja. A carta é para a igreja, está no plural, não está no singular.
Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta é para a igreja, está no plural, não está no singular. Está falando da igreja. Nos elegeu antes da fundação do mundo, está falando da presciência de Deus, que num tempo da eternidade determinou que a igreja vai para o céu. Não está falando de individualidades. Às vezes que a Bíblia fala em predestinação, está no plural, está falando da igreja. Paulo nunca se chamou de predestinado. Que conversa fiada é essa? Eu não sei o que é que você pensa a respeito da escolha ou da eleição, mas uma coisa eu sei: para o apóstolo Paulo era motivo de gratidão, era motivo de bendizer a Deus. Não era motivo de ficar chateado ou preocupado, mas era um motivo de louvor e adoração a Deus. Bendito seja Deus, porque nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Paulo nunca se chamou de predestinado. Que conversa fiada é essa? Bem, irmãos, como a gente pode ver, as opiniões divergem e as explicações mais ainda. A questão que eu coloquei esse vídeo, esse comparativo, se podemos dizer assim, é para que a gente possa refletir sobre a importância de entender a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro corrido de A a Z, do início ao fim. São 66 livros. São vários escritores em vários períodos da história, em vários momentos do tempo, que escreveram as suas revelações, o seu sentimento, a sua inspiração. Mas é preciso entender o contexto. Como se diz, não há texto sem contexto. Então, entender o contexto é muito importante para se ter um entendimento correto da palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo isso é entender que Deus nos quer. Deus nos quer para Ele, para que o adoremos, para que não olhemos para o mundo como sendo a melhor opção, a melhor escolha, mas olhar para Deus. Deus é o caminho. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua família e a você fortemente.